Não sei se vocês já conseguiram perceber, né, mas a Proiraci, nossa coordenadora, ela já disponibilizou e já falou para vocês que os exercícios de verificação eles vão começar a partir do dia 14. Ainda não tem o cronograma direitinho, mas eu creio que ela vai estar colocando ainda esses dias, que vai começar na sexta-feira. Então, nós tivemos aula na segunda e hoje. Então, hoje, antes de nós partirmos para aquela parte da lista, a lista é importante. Mas o que eu quero estar representando com vocês nesse momento é recapitulando esses assuntos. Em especial, a parte do aposto, aquela parte da acentuação gráfica. Então, hoje, como é o dia destinado a vocês, né? Todos os dias são nossos. Mas, assim, de acordo com os calendários, a gente sempre tem algumas datas que são comemorativas. Então, hoje é o dia do estudante, né? Que é o dia de vocês. Então, pensando nisso, eu vou compartilhar aqui com vocês uma mensagem para a gente ver, né, a importância que vocês têm na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso Brasil. E também, junto com a responsabilidade, também vem os benefícios da vida, né? Nem tudo é só desagrado, não. As flores também. Temos os espinhos e as flores pelos caminhos. Bem, o título dessa mensagem é a lição da borboleta. Essa parte dessa borboleta eu peguei aqui como uma forma metafórica da gente estar conseguindo compreender, na verdade, essa amplitude do que seria esse dia do estudante. Então, nós temos um dia, uma pequena abertura apareceu no casulo, e o homem ficou observando o esforço da borboleta para fazer com que o seu corpo passasse por ali e ganhasse a liberdade. Por um instante ele parou, parecendo que tinha perdido as forças para continuar. Então, o homem decidiu ajudar e com uma tesoura cortou delicadamente o casulo. A borboleta saiu facilmente, mas seu corpo era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, porque esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e ela saísse voando. Nada disso aconteceu. A borboleta ficou ali rastejando, com o corpo murcho e as asas encolhidas, e nunca foi capaz de voar. O homem, que em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendeu que o casulo apertado e esforço eram necessários para a borboleta vencer essa barreira. Era o desafio da natureza para mantê-la viva. O seu corpo se fortaleceria e ela estaria pronta para voar assim que se libertasse do casulo. Essa mensagem é de Sbert Manganunci, e aqui eu fiz, através dessa mensagem, uma outra releitura, né, de um autor chamado Leonardo da Vinci, onde ele diz que aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, através dessas mensagens que eu venho realmente parabenizá-los, né, pelo dia de vocês. Só que assim como a borboleta, né, ela tem um processo, o processo metafósico, o processo que a gente chama de metamorfose, que é o ciclo vital, nós também temos o nosso processo, em especial vocês enquanto estudante, né? Quantas pessoas aí já vieram lá das suas séries iniciais para estar aqui no oitavo ano, que para muitos pode ser, é o oitavo ano, mas vocês sabem a luta que vocês já tiveram para chegar até aqui, né? Os embates, as matérias que gostam, as matérias que não gostam, o professor que gosta, aquele que não gosta, os colegas ao qual você vai constituindo. Só que assim, enquanto estudante, a gente tem que lembrar que o professor passa. Talvez você não goste da professora Mona Lisa e você não é obrigado a gostar. O que a gente é obrigado é respeitar, né? Do mesmo jeito que eu preciso respeitá-los, vocês também precisam me respeitar. Mas a gente não é obrigado a gostar um do outro. A gente tem que manter um elo, realmente, uma relação respeitosa. Mas o que é que acontece? Às vezes a gente não gosta mesmo de determinado professor, a gente não gosta da matéria, né? Às vezes tem aluno que fala, pró, eu gosto da senhora, não gosto da matéria. E às vezes tem alguns alunos que podem pensar, eu gosto da matéria, mas não gosto da pró. O que não tem problema. O que é que acontece na nossa vida? A gente precisa lembrar que o professor passa. Por exemplo, esse ano vocês são meus alunos, ano que vem possa ser que vocês tenham outro professor de português, ou que, se não for no próximo ano, com o passar dos anos, né, vão trilhar novos caminhos. E a gente fica, claro, com saudade, né, porque a gente fica com saudade daquilo que é bom,
Mas o que é que ocorre? A gente fica feliz porque vê que você está progredindo. Então, independente da matéria, agora sim, né? Claro que eu vou puxar o gancho para a minha. Passa-se os professores, mas português não passa, porque é a nossa língua materna, nós falamos pelo português. Então, assim, português vai estar na vida de vocês continuamente. Mas o que é que eu quero realmente dizer para vocês? Eu espero que vocês consigam alcançar todos os sonhos que vocês permeiam, que vocês planejam, seja no sentido de profissão, seja enquanto pessoa, e que vocês continuem assim, que mesmo com esses atributos, com esses problemas que nós estamos tendo aí dessa pandemia, mas que não deixe os problemas abalarem, né? Porque na nossa vida estudantil isso é algo feroz. Se a gente deixa, né, algo agora tirar a nossa atenção, infelizmente lá na frente a gente vai colher, né, esses, eu digo assim, esses apetrechos, porque não são louros. Os louros que eu considero são coisas boas. E é o que eu desejo para vocês, não só hoje, mas em todos os dias eu desejo que vocês consigam mesmo estar conseguindo aí essa motivação, essa idealização do que vocês procuram. Agora, então, vamos suar a camisa, porque assim, quando alguém pergunta qual a sua profissão, você vai dizer que sua profissão é estudante. Toda profissão, ela requer o quê? Esforço. E a nossa profissão aqui, enquanto estudantes, requer da gente empenho. Bem, deixando aqui o nosso momento de reflexão, nosso momento filosófico, agora vamos para o nosso momento português. Bem, quando a gente fala na questão do português, como eu disse para vocês, que eu não vou enfatizar nesse momento a questão da lista, por quê, gente? Porque ainda estou percebendo que algumas pessoas ainda não conseguiram compreender o assunto da forma como eu gostaria. Então, presta bem atenção. Primeiro, quando a gente fala em aposto e vocativo, vocativo é o termo da oração que eu posso tirar ou posso substituir. Pode estar lá no início da frase, pode estar no final da frase, e eu vou ter sempre aquele conceito, aquele entendimento. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, João, guarda o celular. Eu poderia dizer lá, Letícia, estou te vendo daqui. Letícia, guarda o celular. Eu estou só brincando, João. Letícia, guarda o celular. Bela, guarda o celular. No momento que a gente diz João, foi quem aqui? Foi o meu chamamento, foi a pessoa. Perceba que é algo assim, ó, tão notório que quando eu falei João, João olhou logo para mim, aqui pela câmera, né, João? Nosso olhar aqui teve essa troca. Por quê? Porque, querendo ou não, ele se sentiu como interlocutor, ele se sentiu chamado. E essa é justamente a função do vocativo. O vocativo, se eu dissesse assim, ó, guarde o celular, João. Ou então, João, guarde o celular. Como eu tinha dito, ó, João, né? Tá no início da frase. Quando eu digo guarde o celular, João, no final da frase. Mas perceba que o chamamento, ele ocorre do mesmo jeito. Porque o vocativo é um termo independente. Eu posso tirar ou posso mantê-lo na minha frase. Não faz diferença. Já o aposto é uma explicação a mais que eu dou sobre determinada questão. Então, para explicar, eu preciso daquela informação anterior. Quando eu digo lá, ó, Beatriz, linda aluna do 8º ano. Quando eu digo lá, Beatriz, perceba que, como Veras me olha logo, Bia, tá com ciúme. Não fica com ciúme não, Vera, você sabe que tu é linda também. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala em relação a Beatriz, perceba que Beatriz é a pessoa de quem eu estou falando. Maria Luísa, só assim para ver seu rostinho, quanto tempo, hein? Ó, então, o que é que significa para a gente? Quando a gente vê o sujeito da nossa frase, que a gente vai dando a contextualização, é a sinalização do aposto. Mas eu disse para vocês que o aposto ele pode ser explicativo, ele pode ser resumidor, né, que alguns chamam de resumitivo, ele pode ser especificador e ele pode ser o que mais? Faltou um. Explicativo, resumidor. Bela, que está aí entre esses dedinhos, hein, Bela? Me diga aí, qual a posta que está faltando para a gente? João Vitor já Oi, abriu aí João. o microfone. Me diga, Eu João. sei que a senhora é linda. Enumerador? Obrigada com essas tranças toda fabulosa aí. Ó, É o que... quem fez foi você? Claro, demorei Então, 2 horas só. imagino, mas tá bonita. Ó, presta atenção. Quando a gente fala do aposto, a gente diz que ele é explicativo. Eu digo que ele é especificador, resumidor e faltou um. Quem é esse um? Enumerador? Enumerador. Muito bem. Poxa, era eu. Língua.
Demorou, Bia disse, eu não vou esperar não, tô com vontade de falar, falei, né, Bia? Isso aí, o enumerador. Então, perceba. Também não respondo mais. Oxente, deixa disso, deixa de bobagem, que você não é assim. Ó, quando a gente fala em aposto especificador, presta atenção que a gente vai especificar. Mas o aposto especificador, eu disse para vocês que eles não vêm com pontuação. O aposto explicativo, ele vai vir com pontuação. Como assim, Pró? Se eu disser assim, ó, é, João Gabriel, deixa eu ver aqui, nem estou vendo o João bem aqui para me dizer alguma coisa sobre ele. João Gabriel, aluno centrado não. João Gabriel, olha para mim, Gabriel, para ver como é que tu tá. João Gabriel, aluno risonho, está assistindo a aula. Perceba que quando eu digo aluno risonho, eu faço questão de trazer uma característica, uma informação para quem? Para Gabriel. Mas perceba que para falar que Gabriel ele é um menino risonho, anteriormente eu precisei falar sobre quem era esse menino risonho. O contrário do vocativo. O vocativo, eu não preciso de ninguém na minha frase. É aquele termo, aquela palavra, aquela expressão que eu posso colocar no início, posso colocar no meio ou no final e posso retirar sem problema nenhum. Já o aposto, eu vou precisar dessas especificações. Aí a gente sai de aposto e vocativo e vamos adentrar no assunto de acentuação gráfica. A acentuação gráfica é justamente quando a palavra ela tem acento ou não, mas significando que a palavra ela vai possuir uma sílaba tônica. Claro que na nomenclatura de acentuação gráfica a gente está falando das palavras que possuem acento, mas eu já disse para vocês que todas as palavras, independente de serem acentuadas ou não, elas têm uma sílaba tônica. O que é que ocorre? De acordo com o posicionamento que esse acento, essa sílaba tônica tem na frase, a gente pode dizer se ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ela será oxítona quando a última sílaba for a sílaba tônica da palavra. Agora, eu preciso lembrar o quê? Se eu estou falando nas palavras monossílabas, as palavras que só possuem uma sílaba, eu nem tenho como classificar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se eu falei que a palavra é monossílaba, pronto. Eu vou dizer se ela é monossílabo tônico ou se é monossílabo átomo. Se for tônico, é porque é terminado em A, E ou O, seguidos ou não de S. E quando eu digo que aquela palavra ela é oxítona, é quando a última sílaba dela é a sílaba mais forte. Aí eu vou ver, ela tem acento? Se tem acento, eu vou explicar o porquê, que aquela palavra é assim. Se ela for paroxítona, tem que ser a penúltima. Sempre, gente, começando de trás para frente. A gente começa a contabilizar. Se eu tenho dúvida da palavra, eu faço minha separação silábica mesmo. Ninguém precisa saber, o aprendizado é meu. Eu vou lá, faço minha separação de sílaba e digo se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou proparoxítona. Lembrando que toda proparoxítona, obrigatoriamente, ela é acentuada. Ou seja, se uma palavra não tem acento, eu nem posso pensar em classificá-la como proparoxítona. Toda proparoxítona tem acento. No mínimo, ela precisa ter 3 sílabas e ser a antepenúltima sílaba a sílaba mais forte da palavra. Depois, nesse assunto de acentuação gráfica ainda, a gente tem lá os acentos diferenciais da palavra. Como são os acentos diferenciais? Aquelas palavras que têm acento e aquelas que não têm. Por exemplo, o verbo por, que se não me engano é até Iago, que outro dia até conversamos sobre isso. Por com acento é verbo. Por sem acento é preposição. Se eu tenho dúvida, eu digo o seguinte: eu peguei a agenda e vou pôr em cima da mesa. Se eu vou pôr, é a mesma coisa de dizer que vou colocar. Se cabe ali fazer a troca do verbo pôr por colocar, eu já sei que esse pôr, obrigatoriamente, ele tem acento. Mas se eu estou dizendo, ó, esse livro foi feito por mim. Por mim, esse pôr é uma preposição. Então, ele não vai ter acento. Se eu tenho dúvida, eu tento trocar. Se couber a palavra colocar, que é um verbo, o pôr tem acento. Se não couber, apenas pôr como preposição. A gente tem palavras como pelo, que antigamente tinha acento, hoje não temos mais. Por exemplo, você dizia o pelo do cachorro. Se era pelo substantivo, ele era acentuado, o é do pelo tinha acento. Aí quando nós falássemos, por exemplo, eu estou pelo caminho errado, o pelo, que era preposição, não tinha acento. Depois do novo acordo ortográfico, tanto o pelo, né, do substantivo, quanto o pelo no sentido de preposição,
eles não têm mais acento. Mas como é que eu vou saber então, professora? Através do contexto da sua frase. Através da sua frase, se você está dizendo que o pelo do seu cachorro é macio, você entendeu que o pelo ali é um pelo substantivo. E quando você diz, eu estou pelo caminho errado, o pelo que você está usando na sua frase, ele é um pelo, mas um pelo de preposição. E algumas palavras como pera, pera fruta, antes tínhamos acento, pera preposição, não. Hoje não temos mais. Mas você diz assim, ó, ontem eu comi uma pera. A pessoa entende claramente que a pera que você está falando é sobre uma fruta. Ou então quando você diz, ó, aquelas folhas estavam pelo caminho. Esse pero que você está usando aí é um sentido de uma preposição. Então, se a gente tem dúvida, a gente tenta até alternar. Se tem a forma masculina, a questão do gênero, é uma preposição. Se só tem a forma feminina, eu já sei que é pera fruta. Mas isso aí a gente não precisa se preocupar tanto. Por quê? Porque pelo sentido da frase, justamente a gente consegue compreender. Agora, palavras como mantém, tem, vem, a gente tem que ter cuidado com os acentos. Se eu digo lá, ó, Beatriz vem pelo caminho, Lorena vem pelo caminho. Perceba que eu estou falando de Beatriz e de Lorena, vem. Mas se eu digo lá, ó, Beatriz e Lorena vêm pelo caminho. Esse vem, ele já tem que ter acento, o acento circunflexo. Por quê? Porque eu estou falando de duas pessoas, que é uma marca para mim de pluralização. Se eu falo em uma pessoa só, ou seja, no meu singular, o singular indica para mim que o vem ou tem, ele não recebe acento. Quando eu digo assim, ó, a menina vem de Nova York, as meninas vêm de Nova York. Vem, o vem sem acento, porque está no singular. No plural, o vem com acento e o acento circunflexo. Aí eu tenho a palavra mantém, a palavra convém, que no singular tem acento agudo. Quando eu passo para o plural, eu faço a mudança do acento agudo para o acento circunflexo. Então, quando eu digo lá, ó, Maria Luísa mantém a mesma postura da sala de aula. Quando eu digo que Maria Luísa mantém, eu estou falando no singular, apenas de uma pessoa. Então, significa que esse verbo ele vai ter um acento agudo. Mas se eu digo lá, Maria Luísa e Isabela mantêm a mesma postura da sala. Perceba que eu estou no plural. Se eu estou no plural, o verbo mantém, ele perde o acento agudo, o timbre aberto, e ele ganha o timbre fechado através do acento circunflexo. Então, são esses tipos, né, que eu quero que vocês consigam ter essa percepção, na verdade, em relação às frases. Observar. Quando eu comecei o assunto, né, do novo acordo ortográfico, eu falei, por exemplo, que as palavras duplicadas com as vogais EE e as vogais OO, elas perderam o acento. Antes a gente tinha vem, creio, que tinha acento. Hoje eu estou, ó, vem, creem, esse vem e esse creem com dois S ou dois Os, eles não têm mais o acento. O acento era anteriormente, hoje não mais. Recapitulando. Alguns acentos diferenciais, como por, lar, por verbo e por preposição, permanece. Alguns acentos diferenciais, como pera, como pelo, que tínhamos antes, como polo, hoje nós não temos mais. A palavra vem, né, o verbo vem no singular e o verbo tem no singular também, eles não recebem acento. No plural, eles passam a ter o acento circunflexo. Palavras como convém, mantém, intervém, detém, eram palavras que, no singular, possuem acento agudo, no plural, possuem acento circunflexo. Agora eu vou passar aqui para aquelas palavrinhas de ontem, não são aquelas mesmas, né? São outras, mas ainda trabalhando esse viés da acentuação gráfica. Então, assim, quando eu pedi o nome da pessoa, mesmo se a pessoa falar errado, não tem problema, que como eu já disse para vocês, a gente está para construir. Mas o que é que eu quero? Eu não quero que diga assim, Pro, eu acho que é tal coisa. Porque a gente agora não está na base do achismo. Porque se nós temos regras, entenda que toda regra ela é feita para ser cumprida e não para ser discutida. Então, quando eu percebo, por exemplo, eu vejo uma palavra que não tem acento, e a regra da proparoxítona me diz que toda palavra proparoxítona, obrigatoriamente ela tem acento. Então, se eu vejo uma palavra que não tem acento, eu vou dizer que ela é proparoxítona, eu estou ferindo a regra. Eu não posso fazer isso. Então, só posso pensar que aquela palavra seria oxítona ou paroxítona. Agora, se ela tem acento, aí eu vou explicar a regra dela. E eu vou explicar a regra de qualquer jeito, do jeito que eu, Mona Lisa, quero? Não. Eu tenho que perceber a finalização daquela palavra.
como é que aquela palavra está finalizando, como é que ela está terminando, para daí eu observar. Se eu digo lá, por exemplo, ó, Cauã é um menino amável. Perceba que quando eu digo que Cauã é um menino amável, amável vai ter acento lá no segundo A. E eu vou dizer que amável recebe acento porque, primeiro eu vou lá fazer a divisão da minha sílaba para observar. A amável tem 3 sílabas. A sílaba tônica é o mais, já sei que é acentuada. É quem? Paroxítona. E por quê? Agora eu vou me ater às regras. É uma sílaba paroxítona, sim. E ela é acentuada porque eu digo que é uma paroxítona acentuada porque ela é finalizada na letra L. Então, o que acontece? A gente precisa saber a regra da palavra para conseguir compreender. Isaías, ontem eu vi a sua mensagem que você me explicou por que você não participou, entendi, viu? Eu não sei se eu te respondi logo na hora, mas eu acho que eu respondi. Bem, eu vou partilhar aqui as palavras e hoje, logo de início, eu quero que meu amigo Pedro me diga. Como eu disse, desde ontem eu vou chamar 2 vezes o nome da pessoa. Se tiver dificuldade, eu passo para uma próxima. Depois de Pedro, minha amiga Larissa. Tô com saudade de ouvir sua voz e o Lari. Depois Kaique, depois Lorena. Para responder umas palavrinhas que a prova vai colocar aqui. Hã? É isso, Lore, é isso. Eu falei no início, eu não sei se você estava ainda, que eu parei, eu não vou fazer a correção da lista que eu pedi para vocês, porque quando eu vi o cronograma direitinho, as avaliações começam dia 14, e eu não sei qual vai ser a primeira avaliação. Por exemplo, vai que seja a minha, e nós só temos aula na segunda e na terça-feira. Então, hoje eu decidi fazer essa revisão e tirando essa dúvida com vocês. Aí, assim que nós terminarmos esses exercícios, nós vamos voltar para a lista, viu? Porque o exercício está no valor de 3 pontos. São 10 questões objetivas, ou seja, uma questão só é a resposta correta, mas para isso a gente precisa ter calma e saber o conteúdo para conseguir intervir direitinho, tá certo? Bem, como eu estava dizendo, Pedro, Larissa, Kaique, Lorena, a princípio para a gente ir respondendo. Aí depois de Lorena, Levi, Miguel não me sinalizou nada ontem por causa se tá com algum problema, viu, Miguel? Depois eu quero saber. Marlos depois, mas eu vou falando aqui na ordem. Eu vou parar nesses para não ficar muito e depois eu vou chamando aqui. Bem, estou compartilhando para a gente poder ganhar esse tempinho aí. Eu tô com probleminha na câmera. Na câmera? Não tem problema não. Mas pelo menos o seu microfone tá bom. E pela sua voz eu tô vendo claramente que é você. Ó, caju. Pedro, me diga aí, por gentileza, quem é a sílaba tônica dessa palavra e como é que você faz a classificação dela? Pedro? Ju, Ju e oxígena. Tá rápido. Pronto. É ju e oxítona. Agora, Pedro, por que é que a palavra caju não é acentuada? Agora eu esqueci. Não tem problema, a gente está aqui para construir. Esquecer, mas vai lembrar. Porque tem uma vogal, eu acho, né? Não? Porque Vogal tem uma vogal. Deixa eu ver aqui se não meu tem. amigo que está com a língua Eu afiada, agora que esqueci. é João Vitor. João Vitor, amor, está com a língua afiada hoje, como ontem, para ser o salvador da pátria. Pedro disse que é caju, que ele esqueceu. Ele sabe que tem alguma coisa a ver com vogal, mas ele esqueceu. Você sabe por que caju não é acentuado? Acho que João não ouviu, não. Mas bem, a palavra caju, como você disse, Pedro, é uma palavra oxítona, sim. Ela não é assim. João, vai, João, fale. A gente não está te ouvindo, não. Aumenta aí um pouquinho. O microfone está até desativado. Pronto, fale aí para ver. Não está saindo ainda, não. Mas O deixa. microfone dele tá ativado. Isso, está ativado. Deve ser algum problema mesmo no som. Mas bem, eu sei que ele ia explicar para a gente. Mas enquanto o João vai se organizando aí, vamos ter próximas. Fale, Lore. Fale. Pode falar. Você disse que queria falar, fale. É porque começa com
Porque o quê? Termina. Isso. Porque palavra, não lembrei. Fale, Pedro. Tá ouvindo? Sim, João, agora sim. Pronto. Foi o fone, deu problema. Ah, diga aí pra gente por que é que caju não é acentuado? Porque ela não termina nem em A, nem em E, nem em O. Isso, ó Pedro, para não esquecer mais. Muito bom, João. Todas as vezes que a gente vai acentuar as palavras oxítonas, elas têm que terminar pelo menos nessas três vogais. A, E e O, né? E serem seguidas ou não de S. Caju, claro, como eu disse, tem uma sílaba tônica. No entanto, a gente não coloca acento justamente pela finalização da palavra, viu? Você disse que tinha lembrado, Pedro. Foi isso mesmo que você lembrou ou foi coisa diferente? Não foi isso mesmo que eu tinha lembrado. Pronto, que bom. É isso, às vezes está um pouquinho amortecido, precisa lá de injeção de ânimo para lembrar. Mas obrigada, viu? Olha, a palavra série, eu pedi que nossa amiga Larissa dissesse para a gente qual seria a sílaba tônica da palavra e como ela faria a classificação. Mas eu não sei se Larissa está nos ouvindo bem. Oi, tô aqui. Pronto. Oh, e só assim para a gente ouvir a voz dela. Nem estou conseguindo fazer a leitura dessa imagem aqui que está ali representando, viu? Só depois, mas eu não... Sou o quê? Sou antipática? Não, né? É isso? Porque você não é. Não sou, né? Não sou. Isso. Ah, bom. Não sou antipática e embaixo tem o quê? Pera, que nem eu tô conseguindo enxergar. Sim, deixa eu ver, desse série, né? É fazer o que mesmo? Você vai dizer quem é a sílaba tônica. Depois você vai dizer se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Conseguiu, conseguiu, Larissa? Gente, não sei se deu algum problema, porque ela travou aí. Qualquer coisa eu peço a ela uma outra palavra. Então, Kaique aqui, que seria o próximo da lista. Como é que você classifica, Kaique, a palavra série? Você disse que ela é o quê? Kaique também não nos respondeu. Lorena, tá me ouvindo, Lorena? Tá conseguindo me Oi. ouvir? Pronto. Então, tô vendo que o problema não tá aqui. Sim, Lore, diga aí pra gente quem é a sílaba tônica da palavra série? Sério? Hum. Não sei. Pronto. E como é que você vai fazer essa classificação? Você vai dizer o quê? Que é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Muito bem. E vai ser paroxítona por quê? Porque é começado em E. Em E? Quase isso, mas não é isso não. Alguém poderia explicar aí para a Lorena essa regra? Porque é terminado de tongo. João tá afiado na regra, viu, gente? Porque é terminado em ditongo. Ó, Lore, o I e o E. Ditongo, lembra que é quando ficam as duas vogais em uma mesma sílaba? Pronto. João, que já está aí com seu microfone ligado, me diga aí de zebra, quem é a sílaba tônica? Eu acho que é o Zé. Pronto. E por que você acha que é esse Zé aí? Porque o BA termina em A. Então, ela deve, se ele fosse a sílaba tônica, ele tem que ser acentuada por causa do. Muito bem, por causa do A. É isso, é por isso que eu estava falando mais cedo para vocês, que não é para a gente falar sobre a questão do achismo, porque quando a gente consegue internalizar, fica mais fácil para a gente conseguir saber a regra. Felipe Reis levantou a mão. Fale, Felipe. Só uma nota aqui, Hum, que
minha irmã me ensinou para descobrir a sílaba tônica, Hum. tipo, como eu estivesse chamando ela e ela estivesse longe, tipo, zebra, aí Z é o que durou mais, então ela é a sílaba tônica. Eu entendo. Felipe, às vezes quando está se começando até a explicar esse assunto, tem muitos professores que gostam até mesmo, por exemplo, de ensinar através de música, né, para ver qual é a parte em si, onde se vê que teve aquela vibração maior. Eu, particularmente, eu entendo, e que se você conseguiu entender assim, maravilha. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que é capaz de dar tonicidade, por exemplo, em vez de falar o zebra, falar Z e colocar bra, ficar puxando mais do que o que realmente a palavra possui. Por isso que eu gosto assim, quando a gente fala normalmente a palavra, porque eu pelo menos sempre tive essa percepção de que a sílaba ela tem uma vibração maior. Por exemplo, quando eu falo zebra, eu consigo perceber que o Z ele sempre dá uma subida maior. Então, eu consigo identificar a sílaba tônica. Mas eu não acho ruim essa parte em que sua irmã ensinou, não. Sabe por quê? Porque, assim, tudo é estratégia, é mecanismo. Às vezes, aquilo que eu falo para você, possa ser que Lorena não entenda bem. Isso não significa que Lorena seja ruim para entender, porque cada um tem uma forma de entender, né? E de uma maturação também diferente em relação. Mas é válido, sim, a sua informação, viu? Quando, Via. quando Oi, Pro. fale. Minha internet tinha caído, Ah, sim, mas eu já consegui voltar pra aula. pronto, que bom. Veja aqui então se você consegue responder a palavra semáforo. Porque Lorena respondeu a palavra série, viu? Você tinha Ah, pensado que tá a certo. sílaba tônica era o sé e sabia que ela era paroxítona, conseguiu ter essa compreensão? Ah, que a paroxítona não, mas eu sabia a sílaba tônica. Mas consegue lá entender que a gente começa sempre de trás para frente? Por exemplo, aqui em Caju, a sílaba tônica foi o ju, que era a sílaba mais forte que a palavra possuía. Aqui a gente não tem a última sílaba, a gente já vai ter a penúltima. Se é a penúltima, por isso que a gente faz a classificação como paroxítona. Agora, para a regra em si, a gente vai dizer que ela é uma paroxítona acentuada, porque ela termina em ditongo. Mas antes de tudo, é bom a gente observar se é a última sílaba, se é a penúltima ou se é a antepenúltima. Porque de acordo com isso aí, a gente já consegue saber se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá certo? Por exemplo, ó, aqui no nome semáforo, Uhum. me diga aí, onde é que está a sílaba tônica? No mar. Pronto. Quando a palavra tem acento, é ótimo que a gente já sabe que a sílaba tônica é aquela que está acentuada. Quando a gente começa aqui, ó, o que eu estava falando para você. É, Pode falar. quando o Felipe falou da irmã dele, eu lembrei que meu pai também me ensinou assim, pra saber onde fica o acento. Uhum. É isso que eu estava dizendo. Tem muitas Ô, pessoas Pró, que usam essa estratégia, ô, né? Pró, Fale, Levi. Fale. a aula vai acabar quando? Meu celular já tá se carregando já. Daqui a pouco, ainda temos 2 minutinhos, tenha calma. Você ainda vai ser Ah, o vai, próximo a vai. falar a palavra. Calendário é sua. Deixa só a Larissa terminar aqui. Que pela ordem era você. Viu? Mas como a internet dela caiu, aí eu pedi ela para falar essa palavra aqui. Sim. Fale aí, Lari. Como é que você faria a classificação? Pra paroxítona? Isso. Mas ó, só para a gente lembrar, última, penúltima, antepenúltima. Por isso, sendo antepenúltima, eu só poderia classificar como proparoxítona. Só que toda proparoxítona, obrigatoriamente, ela é acentuada. Por exemplo, eu não poderia jamais dizer que caju, zebra, travesseiro são proparoxítonas. Por quê? Porque não tem acento. Ou vai se encaixar nas regras das oxítonas, ou vai se encaixar nas regras da paroxítona, tá certo? Obrigada pela sua participação. Entendi. Entendeu? É sempre bom a gente fazer a separação silábica para a gente conseguir contabilizar, para que não reste dúvida. Eu lembro que foi até Veras que me disse que ela estava com dúvida em questão de paroxítona e proparoxítona, mas que depois da aula de ontem ela tinha conseguido entender bem melhor. E eu fico feliz porque a intenção realmente é essa. Fale, Levi, a palavra calendário é sua. Me diga aí quem é a sílaba tônica. Eu acho que é o Ário, o Rio. Uriel. É. Pronto. Alguém discorda de Levi aí, gente? O
Tá. Eu acho que é o dar. Eu acho que é o dá, Carlos, pro. pronto. Tá. Eu acho que é o dá, por causa do acento. Tá do acento, né? Que bom que teve essa percepção. Olha o que eu acabei de falar na estante com Lari. Se a palavra teve acento, eu já sei que É mais a fácil de sílaba... identificar. Isso, muito bom, Bela. É mais fácil e a gente já sabe que a sílaba tônica é aquela que está acentuada. Então, de acordo com esse olhar aqui, esse dá, ele seria o quê? Como é que eu iria fazer a classificação? Paroxítona. Paroxítona. Isso, como paroxítona, muito bom. Então, paroxítona, eu ia explicar que era uma paroxítona por quê? Terminado de Terminado em tom? ó? Terminada em O. Quando é terminada em De O, tongo. isso, em ditongo. Quando é terminada em O, é uma regra que especifica as oxítonas, para a gente não esquecer, tá certo? Então, ó, se eu tivesse aqui gás, eu já iria dizer que era um monossílabo, imensamente, sem olhar muito, sem pestanejar. Por quê? Só tem uma sílaba. Agora eu iria dizer, claro, que é um monossílabo tônico. Vamos fazer a nossa oração para a gente finalizar. Eu espero que vocês possam estar retornando aos conteúdos, gente, sem medo mesmo. Qualquer coisa no privado, pode estar me perguntando. Vão aproveitando para estudar. Vitória, que sempre me pergunta as coisas pelo privado. Se tiver alguma dificuldade, Vi, não fique com vergonha, tá certo? Vamos agradecer a Deus por esse dia, né? Que Ele possa permanecer nos abençoando, em especial no dia de hoje, né? Que é essa questão do Dia dos Estudantes. Então, com todo respeito, vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, pela tua presença em nosso meio. Que o Senhor permaneça abençoando a vida de cada um desses estudantes, dando o direcionamento, livrando de todos os males e fazendo com que eles venham produzir frutos 100 por mil. Tudo isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sara Santana, que bom vê-la, viu? Não deu para perguntar nada para você hoje, porque eu queria explicar mais do que até perguntar, mas qualquer coisa pode estar perguntando aí no privado, viu? Saudade de ver o seu rostinho. Tchau, fiquem com Deus. Um beijo. Hoje você viu. Maria estava aí, toda cacheada. Tchau, gente. Só faltava Brenda.